se tem uma doença que aparece muito frequente, né, em todo o consultório de neuro, né, nas emergências, é a amnésia global transitória, né, o famoso apagão, pessoas que às vezes são sob forte pressão e de repente apagam, não lembra o que aconteceu, ou encontra com o carro batido, ou encontra meio perdido com a família, ou saiu, não sabe para onde estava indo, né? Eu vou explicar para vocês, eu tenho alguns vídeos já aqui no canal, vou tentar fazer um resumo dessa doença, o que é que a gente pensa, o que é que a gente faz, né? Em primeiro lugar, primeiro depende do contexto. Por quê? O contexto de emergência, você sempre vai investigar e afastar as doenças mais graves. O AVC pode se manifestar assim, né? Pacientes com crise focal, crise de ausência, né? Pode se manifestar dessa maneira, confuso, perdido, então a gente vai pensar nisso também. Pacientes, né, com quadro de transtornos, né? Transtorno de ansiedade pode aparecer dessa maneira, né? Pacientes, muitas vezes, né, com quadros neurológicos, tumores cerebrais, né, e outros agudos, hidrocefalia pode manifestar, aneurisma roto, né, um AVC pode se manifestar com alteração de memória. Então sempre você vai ficar atento nesses momentos de urgência de fazer exames de imagem para afastar. Muitas vezes os pacientes também são avaliados pelo clínico e cardiologista, porque as arritmias, os problemas cardíacos que fazem o coração não bombear sangue direito para o cérebro, vão causar também esse quadro neurológico. Por quê? Se o sangue não está chegando direito ao cérebro, o cérebro vai sofrer. Qual o local mais sensível a qualquer tipo de hipoperfusão, qualquer coisa desse jeito, né? Vai ser a memória. Então é muito comum pacientes com arritmia, às vezes tem aqueles apagões, não lembra, às vezes fica desacordado. Então sempre vai passar pela investigação cardiológica também, né? Esse é muito mais no contexto da emergência, né? Quando o paciente chega no consultório, duas coisas podem ter acontecido. Ele não investigou a amnésia porque teve, depois melhorou e marcou no consultório. Aí a gente vai pensar muito parecido do que a gente pensou da emergência. Então vai fazer exame cardiológico, muitas vezes o Holter, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, às vezes não tem nada cardíaco que justifique esse apagão. Vai fazer exame do cérebro, o eletroencefalograma, a ressonância, né? Muitas vezes até a tomografia, para tentar afastar essas doenças que eu falei previamente, o AVC, o tumor cerebral, a hidrocefalia, as alterações como a epilepsia, especial crise de ausência, focais, né? Mas grande parte desses pacientes, depois de toda a investigação, você não encontrou a causa. E aí o paciente fica assim, Júlio, por que isso acontece? Por que eu tive aquele apagão? Por que os exames vieram todos normais, né? E aí tem muitas teorias para justificar isso, né? Na grande maioria das vezes acaba imaginando, né, que tanto um problema, né, agudo de transtorno de ansiedade pode ocasionar isso, né? Pacientes por algum motivo causaram hipoperfusão, né, no hipocampo, acabam causando isso, mas eu explico para o paciente, a maioria das vezes a gente afastando esses problemas mais graves, arritmias, causas neurológicas mais importantes, o paciente vai seguir a vida dele normal. Então não vai precisar de nenhum remédio pós amnésia global transitória se você não encontrou nenhuma causa etiológica para isso. Sempre o paciente, quando você conversa, ele sabe o motivo. Às vezes são pacientes que estão extremamente estressados, não estão dormindo direito, né? E de repente, eu até brinco com meus pacientes, é que nem computador que trava, né? Ele tem que dar aquele Ctrl Alt Del para ele resetar e voltar. É uma brincadeira, mas é basicamente um problema neurológico que a gente não sabe explicar direito por que acontece, mas que normalmente o paciente está envolvido num momento de estresse agudo, de ansiedade e acaba causando isso, em especial quando não tem essas outras doenças que eu expliquei para vocês neurológicas, tá bom? Espero que tenha ajudado. Eu sei que não é fácil, porque o paciente vai apresentar o sintoma, a gente vai ter que fazer uma bateria de exames, muitas vezes vai ficar até internado para investigar, e muitas vezes vai ter aquela sensação de frustração de não encontrar a causa. Eu falo, não encontrou uma causa física, né? Mas vai ter que olhar no contexto do paciente para ver se não tem esses outros motivos, tá bom? Espero que tenha ajudado.